Oi, tudo bem? Eu sou a Olivia, sou a treinadora do Itajara. Eu sou a Júlia, eu sou a empresária do Jorge, que é o jockey em questão. Então, nós vamos começar a negociação agora. Antes da gente começar, eu queria que nós lembrássemos de manter uma mente aberta, porque no final das contas, um resultado positivo aqui vai ser bom tanto para você quanto para mim. Eu acho que nós temos que tentar dirimir ao máximo as nossas diferenças e os nossos conflitos e focar mesmo nas coisas que temos em comum, para que possamos ter uma experiência positiva mesmo e trazer bons resultados para os seus respectivos clientes, interessados. Sim, Júlia, eu concordo. Então, Bom, a gente pode começar, né? Sim, Júlia, então, como você sabe, o Itajara, ele é um cavalo, assim, muito bem treinado, um cavalo extremamente de qualidade. Nós temos empenhado um trabalho com ele de muito, muito tempo. E apesar de ser bem novinho, né, com 2 anos, ele foi considerado o cavalo do ano pela mídia. Então, assim, eu acho que, no geral, pro Jorge, né, ele é um argentino, ele tá começando a carreira dele aqui no Brasil, por mais que ele já esteja aqui há 3 anos, eu acho que pra ele vai ser maravilhoso poder ter essa oportunidade, e pra gente também de trabalhar com o Jorge, mas eu acho que vai conseguir ajudar ele a, tipo, galgar a carreira dele aqui no Brasil. E a gente tem muito interesse que o Jorge ajude a gente nessa questão. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso jockey regular, ele sofreu um acidente, então... Sim, ficamos sabendo. Pois então ele realmente ficou incapacitado de concorrer, né, nesse grande prêmio Brasil, que é uma coisa muito importante pra gente, é um desejo nosso. Então a gente gostaria de saber quais são as questões do Jorge, quais são as ambições, se vocês têm interesse em concorrer nesse prêmio com a gente. A gente tem muito interesse de ter vocês com a gente nesse processo. Então, o Jorge, como você mencionou, ele é um jockey argentino. Ele realmente é novo no mercado, nesse esporte, mas ele é realmente muito ambicioso. Ele é treinado pelos melhores treinadores e ele tá, assim, muito forte mesmo nesse setor. Dito isso, nós também temos muito interesse em que o Jorge monte com o cavalo que você treina, porque nós reconhecemos que ele recebe mesmo um treino de excelente qualidade, que ele é realmente um dos melhores cavalos atualmente no setor. Então, nós também temos muito interesse nisso. Então, eu acho que... então a gente fica muito feliz. A gente tá na mesma página, não? Isso é ótimo. Então, assim, com isso, acho que a gente podia entrar numa questão mais técnica. Vocês sabem que a gente tem 3 semanas, né? Sim, tá bem em cima, né? Tá bem em cima pra poder, enfim, entrar num acordo que seja bom pra ambas as partes. E também, como o Jorge sabe, você também, um jockey, se adaptar a um cavalo que ele ainda não tá acostumado leva um tempo, né? Eu, como treinadora, eu vejo isso acontecer com bastante frequência. E eu acho que, bom, se a gente conseguisse resolver todas as nossas questões, talvez em uma semana, e nas próximas 2 semanas a gente conseguir trabalhar nisso, seria muito bom pra gente. Ou até antes, né? Porque se a gente conseguisse resolver hoje, seria melhor. Porque quanto antes a gente resolver esse problema, assim, mais cedo eles vão começar a treinar juntos. Realmente, mais chance vamos ter de ganhar esse prêmio, né? Sim, eu concordo. Não, isso eu concordo com você, que bom. Quanto antes, melhor. Então, Júlia, a nossa oferta, eu acho que você sabe que o prêmio, caso a gente fique nos 3 primeiros lugares, o prêmio de 4 milhões vai ser dividido entre esses 3 finalistas, né? Sendo 2,8 milhões para o primeiro lugar e os outros lugares dividem o restante do prêmio. Então, é um prêmio significativo pra gente, é um prêmio significativo pro nosso clube, é algo que vai ajudar muito a gente realmente
tá em condições de precisar desse valor, sendo bem sincera com você. Então, a gente, no momento, inclusive, por estar precisando desse valor, eu acho que, dadas as circunstâncias, a gente gostaria de fazer a oferta de R$10.000 pela participação do Jorge nesse grande prêmio. Sim, sim. Então, eu entendo, e como eu já falei antes, o Jorge tem, assim, um interesse enorme em montar no seu cavalo, mas eu acho que, assim, a gente tem que lembrar também que, por exemplo, o Jorge, ele é um profissional muito qualificado. Inclusive, no ano passado, ele competiu no Grande Prêmio de Florianópolis e recebeu o valor de R$20.000, sendo que o campeonato agora em questão, que está sendo discutido, é realmente um campeonato muito maior. Então, assim, eu entendo a situação do clube, né, claro, mas eu acho que a gente teria que aumentar um pouco esse valor para realmente fazer sentido pro Jorge. Se fosse possível, a gente poderia conversar sobre elevar um pouco esse valor para ser mais interessante para ele. Eu entendo. E eu imagino que você e o Jorge já devam ter chegado no valor que vocês estavam esperando, sempre valorizando o profissional. Obviamente, a gente tem olhado muito pro Jorge, a gente tem acompanhado até o trabalho dele na Argentina, então de modo algum a gente gostaria de valorizar o Jorge, mas enfim, se você tiver algum valor em mente que você pensou. Então, pelo Jorge, vou ser bem sincera, o Jorge, ele é um profissional novo na área, né, então ele aceitaria até um valor menor, mas eu, como empresário dele, cheguei ao valor de 40 mil. Eu acho que esse é um valor que realmente, agrega e, respeita o profissional que ele é, o treinamento que ele recebe e tudo mais, porque realmente ele é um jovem muito ambicioso, tá muito bom na carreira mesmo, e esse foi o valor, que eu cheguei. Eu entendo. Bom, como a gente conversou, o clube está passando por uma certa dificuldade nessa questão. Não digo nenhuma dificuldade financeira, mas eu acho que as nossas condições atuais não estão muito favoráveis pra gente. Então, assim, eu acho que a gente avaliou, antes de fazer a proposta para vocês, a gente avaliou todas as possibilidades, e dar, assim, um pagamento, uma remuneração imediata pra gente é uma coisa um pouco mais difícil, se você conseguir entender isso. Então, assim, talvez se a gente conseguisse chegar num valor de R$20.000 pra vocês, agora a gente conseguiria um aumento. Entendi. Considerando que o Jorge tem grande interesse em montar com o seu cavalo e reconhece que isso seria uma oportunidade muito boa, eu acho que a gente poderia chegar no valor de 25 e talvez discutir sobre o prêmio, em dividir o prêmio se o Jorge ganhar com o seu cavalo. A divisão desse prêmio. Acho que a divisão, como você sabe, assim, o prêmio é o que basicamente mantém, é o objetivo que a gente traz dos nossos cavalos, é literalmente a nossa remuneração quase. Então, mas eu acho essa ideia boa, eu realmente acho que é uma ideia boa, se a gente puder, eu gostaria de discutir esses valores com o departamento interno, contábil do clube, e a gente chegar a avaliar melhor, e a gente pode te dar uma contraproposta, se for possível. Sim, mas então, a princípio, a gente pode fechar em 25? O que você acha? Eu acredito que a gente possa ficar a gente possa esperar um pouco. Sim. E como a gente combinou, a gente vai voltar a se falar essa semana, porque a gente precisa do tempo para treinar. Isso, mas exatamente, a gente precisa ver isso o quanto antes. E, assim, nessa altura do campeonato, realmente,
vocês não vão encontrar muitos jockeys qualificados e bons. E, assim, com certeza ninguém do calibre do Jorge. Então, acho que vocês deveriam realmente considerar essa proposta. Como eu disse anteriormente, o Jorge competiu no Grande Prêmio de Florianópolis ano passado por 20. Considerando que isso é realmente uma competição muito maior, eu acredito que 25 não seja um valor tão alto assim. E eu tenho 100% de certeza que o Jorge, com o seu cavalo, eles ganharão esse torneio. Então, o valor que vocês vão ganhar vai ser muito maior do que o valor que vocês vão pagar pra ele agora. Então, essa é a minha sugestão. Sim. Bom, Júlia, eu acho que sim, como a gente conversou antes, a gente tá com o tempo apertado. Deixar isso pra depois eu acho que vai dificultar muito a adaptação do Jorge ao cavalo e assim, não é nem um pouco a nossa prioridade nesse momento. Eu acho que a gente pode, a minha proposta é, o clube ele passa por certas condições financeiras debilitadas, eu acho que assim, por um valor imediato fica difícil, mas a gente pode se pautar na possibilidade da vitória. Eu sinto que a gente vai pagar uma remuneração honrosa ao Jorge pela dedicação dele, mas eu acredito que isso vai incentivar o Jorge a realmente ganhar esse prêmio, porque vai ter uma remuneração maior. Então, por que a gente não deixa um valor de 20 mil inicial e a gente combina 10% do valor total do prêmio? Jorge. Então, eu acho que esse valor poderia ser de 25% do prêmio pro Jorge. 25%. Sim. Então, Olivia, nós temos que fechar logo esse negócio. Porque se a gente fechar agora, amanhã já vão poder estar treinando. Eu entendo, Júlia, mas a questão é que o Jorge tem muito a ganhar com... Olha, o Jorge, ele tá montando uma carreira no Brasil, ele ainda não tem uma carreira muito estruturada. Sim, mas vocês também têm que lembrar que o prêmio está logo ali e vocês não têm outra opção. Não, eu entendo que a gente não tem... A gente tem. Aí é que você se engana. Ah, vocês têm? A gente tem. A gente tem uma opção. Realmente ter o Jorge com a gente vai ser um enorme prazer e a gente não quer desvalorizá-lo como profissional, mas a gente gostaria que vocês soubessem que a gente não está completamente desamparado em relação a outras opções do mercado. Sim. Mas pro Jorge trabalhar com a gente ia ser realmente uma questão assim muito benéfica. Ele ia conseguir desenvolver melhor a carreira dele, ele ia ficar mais em evidência. É um grande prêmio do Brasil. O nosso cavalo é extremamente renomado. Eu acho que o combo de ter essa oportunidade, mais uma remuneração boa que é essa, e a gente, mais uma vez, queria lembrar que a gente não tá tirando nada do Jorge, a gente só tá tentando conquistar um valor bom para que a gente possa se manter no clube e continuar com essa atividade que a gente sempre faz com muita dedicação, que é treinar os nossos cavalos e com muita excelência, como você pode ver, pois nossos cavalos estão concorrendo aos melhores prêmios do Brasil. A gente está com muita vontade de conquistar a Tríplice Coroa. São esses 3 prêmios que vão acontecer, então eu acho que assim, a gente não pode voltar nesse valor, nessa remuneração. A gente valoriza muito o Jorge, mas infelizmente a gente só tem a oferecer 20 mil mais 10% do valor final. Entendi. Realmente, assim, eu reconheço que seja uma oportunidade muito boa. E como você disse, acho que vai ser importante pro Jorge como profissional, assim, atuar com um cavalo tão bem treinado como o seu. Então, nós concordamos. Nós concordamos? Sim. Vai ser um prazer trabalhar com o Jorge. Vamos ganhar com certeza. Vamos.